Olá, meus caros amigos que estão aí se preparando para o 16º Exame Nacional de Ordem, não é? O ABFGV. Sou o professor Alexander Perazzo, sou professor de Direito Civil e de Direito do Consumidor. Aqui no curso, eu fiquei a cargo aí, fiquei à frente da disciplina de Direito do Consumidor e tenho o enorme prazer de dividir o Direito Civil com o professor Mário Godoy. Então, eu peguei a parte de obrigações e contratos. Então, a gente vai ver aqui o direito patrimonial, né? Obrigações, contratos e depois também as relações de consumo, o direito do consumidor. O que nós preparamos nesses encontros gratuitos, pessoal? Nós estamos resolvendo algumas questões das últimas provas da OAB-FGV, questões passadas, não é? E claro, apostando aí em algum assunto, em alguma matéria, fazendo então uma pequena revisão para que vocês, é claro, possam ter sucesso aí logo no 16º exame, tá ok? Então aqui no quadro comigo, olha só, nós vamos tratar de direito civil, especificamente nesse encontro agora nós vamos falar de direito das obrigações, né? E futuramente ou nos próximos encontros a gente fala um pouquinho sobre os contratos também, que na verdade é uma continuidade, né? Tudo a gente está aqui no âmbito dos direitos pessoais. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa primeira questãozinha, olha só. Uma questão da FGV de 2010, né? Exame Nacional de Ordem, Exame de Ordem Unificado. Muito bem. A questão dizia o seguinte, olha, e esse tema, cuidado, porque ele é muito explorado nas provas da OAB, hein, pessoal? Assinale a alternativa que contemple exclusivamente uma obrigação propter rem. Ora, diante de mais nada, olha só, eu vou puxar aqui uma página em branco para a gente começar a falar. Olha só, a obrigação civil, o direito das obrigações, né? Então vou botar aqui assim, olha, para a gente começar a discutir o direito das obrigações. A obrigação civil, que corresponde ao direito pessoal, o que se contrapõe ao direito pessoal seria o direito real, né? Direitos pessoais e reais compõem aí os direitos patrimoniais, né? Então a obrigação civil, que ela está aí no ramo dos direitos pessoais, porque corresponde a uma relação jurídica entre duas pessoas. Então, obrigações, contratos, responsabilidade, que seria o descumprimento da obrigação, enfim, eu estou no âmbito dos direitos pessoais. O que eu tenho numa obrigação civil? Olha só, o que eu consigo visualizar? Eu consigo visualizar na obrigação civil um credor, né? Que eu vou chamá-lo, olha só, de sujeito ativo. E este credor, ele vai exigir o cumprimento da obrigação perante uma outra pessoa, que eu vou chamar aqui embaixo, olha, de devedor. Por isso a gente está nos direitos pessoais. A obrigação civil corresponde a uma relação jurídica entre duas pessoas. Uma delas eu vou chamar de devedor, a outra eu vou chamar de credor. Então eu tenho aqui, olha, sujeito passivo da obrigação. E aí eu já destaquei os elementos subjetivos da obrigação. E está faltando o quê? Olha só, está faltando eu designar aqui o objeto. Afinal de contas, a obrigação ela pode ser de dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Então, eu tenho aqui o objeto da minha obrigação, né? Dar, fazer ou não fazer alguma coisa. E só lembrando, olha só, que o vínculo jurídico, vou botar ele aqui embaixo, olha só. O vínculo jurídico, que é o elo que vai unir o devedor ao credor, o vínculo jurídico vai ser representado por uma relação de débito, que é a possibilidade do cumprimento espontâneo de uma obrigação, e a responsabilidade, que é a possibilidade de cumprimento forçado da obrigação, uma vez que o direito do credor foi violado, né? Na violação a um direito, nasce a pretensão, a qual se extingue pela prescrição. Então eu tenho aqui, olha só, no quadro, todos os elementos já de uma obrigação civil. A obrigação civil, olhando para o quadro, olha só, ela corresponde no vínculo jurídico. E onde é que está o vínculo jurídico? Aqui, olha, esse traço aqui, olha, que eu agora estou marcando de amarelo.
é o elo que vai unir duas pessoas. E une quem? Une o devedor, que vai se obrigar a dar, fazer ou não fazer alguma coisa perante o seu credor, que é o sujeito ativo. Ou ele cumpre espontaneamente a obrigação, isso é débito, só lembrando que o devedor tem o direito de cumprir espontaneamente a obrigação, tanto que se o credor sem justa causa se recusar, cabe a consignação do pagamento, não é? Tá, mas além do débito, se não houver o cumprimento espontâneo da obrigação, e porque o devedor viola o direito do credor, nasce aqui embaixo, olha no quadro, a responsabilidade, que é a responsabilidade civil, que seria, portanto, o cumprimento forçado da obrigação, né? Lembrando de antemão que quando surge a responsabilidade, é possível que haja o cumprimento forçado e, caso isso não seja mais possível, ou mesmo sendo possível, mas havendo um certo prejuízo ao credor, ele terá a seu dispor uma ação que é de cunho pessoal, onde ele vai poder cobrar as perdas e danos. E o patrimônio, olha só, botei aqui, né? E o patrimônio do devedor responderá, então, pelas perdas e danos. Basicamente, isso é uma obrigação. Agora, vejam vocês. A obrigação civil, ela vai surgir ou de um ato ilícito, ou da declaração unilateral da vontade, ou de um contrato. Geralmente, a gente estuda a obrigação que nasce de um contrato, que ela é mais do nosso dia a dia. Então, vejam, na hora que você contrata, você tem algumas obrigações. E ser devedor não é uma posição muito confortável, porque o devedor é quem vai ter o encargo, o ônus, né, o fardo a pagar. Agora, se eu imagino que a obrigação civil ela surgiu de um contrato, você é devedor porque você declarou a vontade. Você era livre para contratar, autonomia da vontade. Então, em tese, ninguém lhe obrigou a contratar. Agora, uma vez contratado, pacta sunt servanda, princípio da obrigatoriedade. Surge, portanto, a obrigação civil. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? A pessoa assume o polo passivo de uma relação obrigacional, ou seja, ela se torna devedora porque ela declara a vontade nesse sentido. Ninguém me obrigou a contratar. E, geralmente, eu sou devedor em um contrato porque este mesmo contrato provavelmente surgirá mais de uma obrigação. E se eu sou devedor em uma, eu vou ser credor na outra, né? Então, sei lá, por exemplo, o comprador, ele é devedor na relação de pagar o preço. Mas por que ele vai pagar o preço? Porque ele vai ser credor na entrega do objeto. Afinal de contas, o contrato de compra e venda é basicamente isso, né? Então, o que faz a pessoa se tornar devedora em um contrato é porque ela declara a vontade. Ninguém me impele, ninguém me compele a ser devedor. Tá, mas a nossa primeira questão está perguntando sobre as obrigações propter rem. Obrigação propter rem é a obrigação propter é através, rem é coisa. Então é a obrigação que surge através da coisa. Em outras palavras, olha só, a obrigação propter rem, ela surge não porque o devedor declarou a vontade. A obrigação propter rem, ela não surge de um contrato. A obrigação propter rem surge porque o devedor se relaciona com a coisa, com o objeto. Ou seja, a obrigação propter rem, ela surge porque o devedor é titular de um direito real sobre a coisa. Só lembrando que nos direitos patrimoniais eu tenho os direitos pessoais, obrigacionais, relação jurídica entre duas pessoas, e tenho, em contrapartida, por outro lado, o direito real, onde a relação jurídica é a pessoa e a coisa, pessoa e objeto. Os direitos reais, eles estão elencados no artigo 1225 do Código. São 12 incisos, 12 direitos reais. Obrigação propter rem. Eu, por ser titular de um direito real, pode ser que, por conta dessa relação com a coisa, apareçam obrigações. E essas obrigações, elas não surgem porque eu contratei, elas não surgem porque eu quis. Elas surgiram porque eu me relaciono com a coisa. Um exemplo típico, clássico, é a obrigação condominial. Eu sou obrigado a pagar o condomínio, e eu sou obrigado a pagar o condomínio não porque eu contratei.
Eu não sou obrigado a pagar o condomínio porque eu fui lá no síndico e falei, olha, a partir desse mês eu assumo o compromisso de pagar. Não. Quando você se tornou proprietário, olha o direito real, quando você se tornou proprietário do imóvel, você automaticamente, e por força de lei, porque a obrigação real, se ela não é criada pelo contrato, elas têm que ser criadas por lei. Então, e por força de lei, você passa a ser devedor do condomínio. Devedor do condomínio, devedor pessoa, condomínio pessoa, entes despersonalizados, tudo bem, relação de direitos pessoais. Então eu sou o devedor do condomínio, isso é direito obrigacional. Mas eu criei essa obrigação, ou eu tenho essa obrigação, por quê? Porque eu sou proprietário do imóvel. Então a obrigação propter rem é aquela que surge porque a pessoa, o devedor, é titular de um direito real, ou seja, a obrigação propter rem surge porque você se relaciona com a coisa. Tá certo? Perazzo, como é que eu vou saber na hora da prova se eu estou diante de uma obrigação propter rem ou não? Faça o mesmo raciocínio. Essa obrigação, ela surge porque você declarou a vontade? É contrato? Não é obrigação propter rem. Essa obrigação que eles estão me perguntando, ela surge em virtude de previsão legal? Ela surge porque você se relaciona com a coisa, com o objeto? Vai ser obrigação propter rem. Tá certo? Diante disso, vamos lá para a nossa primeira questão. Olha só. Ele está pedindo o seguinte, assinale a alternativa que contemple, olha, exclusivamente uma obrigação propter rem, também chamada de obrigação real. Obrigação real. Ou então, olha só, obrigação rei persecutória. Dá uma ideia de perseguir a coisa, né? Obrigação rei persecutória. Ou por último, olha só, obrigação ambulatória. Ambulatória. E ambulatória por quê? Olha que interessante. Porque a obrigação propter rem, ela é possível que você transfira a responsabilidade. Na obrigação propter rem, devedor é quem está se relacionando com a coisa. Porque é como se a obrigação propter rem, ela grudasse no objeto, na coisa. É como se a coisa devesse e não a pessoa. Só que coisa não pode dever, porque coisa não tem personalidade, né? Então, quem é responsável pelo pagamento da obrigação? A pessoa que se relaciona com a coisa. Então, se esta pessoa abandonar a coisa, ela deixa de ser devedora, porque o débito está grudado na coisa. E se uma outra pessoa passa a se relacionar com a coisa, essa outra pessoa passa a ser a nova devedora. Inclusive de débitos que são anteriores, tá certo? Porque a obrigação propter rem, ela adere ao objeto. Muito bem, olha só. Então a questão me pergunta, qual é a alternativa que tem exclusivamente exemplos de obrigações propter rem? Letra A. A obrigação de indenizar decorrente da aluvião e aquela que é decorrente da avulsão. Muito bem, olha só. Aluvião e avulsão são duas formas de aquisição da propriedade imóvel, né? E elas se diferenciam porque na aluvião haverá um acréscimo imperceptível. Geralmente aqui eles dão um exemplo assim, olha, de um rio, né? Deixa eu colocar uma página aqui também, olha só. Eles dão um exemplo assim, olha. Aluvião. Imagina que aqui eu tenho o leito de um rio, né? Então a correnteza aqui correndo nesse sentido, olha só, né? Aqui na margem aqui, olha, isso daqui pertence a B, então tá aqui o terreno de B. Essa outra aqui pertence a A. Certo? O que seria aluvião? Olha só. Na medida em que este rio passa, é possível que haja um acréscimo, olha só, de materiais, enfim, nesta propriedade aqui, que é ribeirinha. E fazendo com que possa acontecer um acúmulo de areia aqui, enfim, olha só, fazendo com que haja de forma imperceptível e com o tempo, olha só, o rio vai depositando aqui alguns objetos, enfim.
E o que está acontecendo aqui? Olha, esse B aqui, que era o proprietário desse terreno, ele acabou adquirindo essa propriedade aqui, olha. Tá certo? Pelo acúmulo imperceptível, portanto, de terra que foi deixada pelo rio. Então vejam, olha só. Artigo 1250. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Então vou botar aqui, olha só. Ele ganhou a propriedade aqui, mas ele não tem que indenizar nenhuma pessoa. Por que é sem indenização? Porque ninguém perdeu a propriedade para o B ganhar essa propriedade, concorda? Foi o rio, o leito do rio, que foi aos poucos sedimentando. Isso daqui, olha só, é a aluvião. Certo? Aluvião. E a avulsão, pessoal? Vou botar desse lado aqui, olha. E a avulsão? A avulsão surgirá, que também é forma de aquisição da propriedade. A avulsão surgirá, por exemplo, numa enchente. Então agora eu tenho uma força natural e violenta. Então vamos supor, olha só, por conta de uma enorme enchente, essa porção de terra aqui, olha, do terreno de B, que eu vou colocar uma porção de terra X, ela se despreende aqui dessa área e o rio, por exemplo, vai colocá-la aqui, olha só. Levou para cá a porção de terra, olha só. Bom, o que aconteceu? O B, por conta de uma força natural e violenta, ele perdeu esse espaço, essa porção de terra, e essa porção de terra, por força também do próprio leito do rio, foi incorporada ao terreno de A. Então, o que aconteceu agora? Olha, o B perdeu parte de sua propriedade e o A ganhou parte da sua propriedade. Nesta situação, é óbvio que cabe indenização. Tá certo? Por quê? Porque o A vai ganhar essa propriedade aqui, olha. Né? Essa aqui que eu destaquei. O B, por sua vez, vai perder. Então, para que o A possa ganhar a propriedade, é mediante indenização. O problema todo, pessoal, é que no Instituto da Avulsão, o legislador coloca um parágrafo único no artigo 1251, que diz mais ou menos o seguinte, ó, é mediante indenização. Mas só que o A também, ele não contribuiu para ele adquirir essa propriedade. Então o legislador ele dá uma saída dizendo o seguinte, que o A pode, ao invés de pagar a indenização e ganhar a propriedade, ele pode permitir que o B, que perdeu aquela porção de terra, recupere aquela porção de terra. Então, para não pagar a indenização, eu digo assim, olha, a porção de terra que foi incorporada ao meu terreno está lá. Se você quiser, você retira. E aí o B, claro que aí eu não vou pagar indenização alguma, porque a força foi natural, apesar de ser violenta. E aí é óbvio que o B não vai, por exemplo, sei lá, pagar trator, caminhão, enfim, para retirar novamente a porção de terra. Então, na prática, o A, ele acaba adquirindo a propriedade pela avulsão, que era para ser mediante indenização, mas ele acaba não pagando nada. Olha só o que diz a lei, olha lá. No 1251, da avulsão, né? Quando por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro. Ou então sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado, tem um prazo decadencial. Agora o parágrafo único. Recusando-se ao pagamento da indenização, o dono do prédio a que se juntou à porção da terra deverá aquecer que se remova a parte acrescida. Então o que eu faço aqui? É mediante indenização, mas eu posso não pagar a indenização simplesmente, então autorizando que ele retire a parte que foi acrescida ao meu terreno. E como ele não vai retirar, porque ele já teve gasto, não vai gastar duas vezes, né? Já perdeu e ainda agora vai ter que recuperar, eu acabo adquirindo sem indenização. Mas o fato é que, vejam, para a nossa questão, a aluvião e a avulsão, olha só, aqui eu me pergunto assim, olha, se é com direito à indenização,
é porque esse B aqui vai ser credor. Perceberam? Que ele vai pedir a indenização. E o A, se for pagar a indenização, vai ser devedor. Muito bem. Olha o raciocínio que eu faço. O A é devedor porque ele quis? Não. Ah, é por força de lei? É. Então essa obrigação é a obrigação próprio terreno. A da avulsão. Mas o problema é que na aluvião, olha aqui, olha, não tem indenização. Então eu não posso dizer que há uma obrigação próprio terreno aqui. Tá certo? Então, para a nossa questão, a obrigação de indenizar decorrente da aluvião e aquela decorrente da avulsão são obrigações reais? Da avulsão, sim. Porque ela não surgiu por contrato, por declaração da vontade. Ela surgiu por previsão legal. Ela surgiu porque eu me relaciono com a coisa. Só que na aluvião é sem indenização. Tá certo? Então a A não seria a minha alternativa correta. Letra B. Obrigação próprio terreno. A hipoteca e o dever de pagar as cotas condominiais. Pessoal, hipoteca, pega aí o artigo 1225, por gentileza. A hipoteca é um dos direitos reais de garantia, né? Hipoteca, penhor e anticrédito, são os 3 direitos reais de garantia que eu tenho no Código. Então, se hipoteca é direito real, ela não é obrigação próprio terreno, né? Dever de pagar as cotas condominiais, essa aqui está certa, mas a hipoteca está errada, né? Então, eu vou passar um traço aqui, olha. Letra C. O dever, então a obrigação que tem o servidor da posse de exercer o desforço possessório e o dever de pagar as cotas condominiais. Já vimos, olha só, dever de pagar as cotas condominiais, aqui está certo, isso daqui é obrigação próprio terreno. Agora, se você é servidor da posse, então você é fâmulo, né, detentor, você tem o dever de exercer o desforço possessório. Não, mas isso daqui não é obrigação próprio terreno, né? Eu nem posso dizer que o servidor da posse ele tem o dever, ao contrário, ele tem a prerrogativa de eventualmente se valer do desforço possessório. Tá certo? Letra D, olha só. É obrigação próprio terreno a obrigação que tem o proprietário de um terreno de indenizar o terceiro que de boa fé erigiu benfeitorias sobre o mesmo. Vou trazer para cá, olha só. Vou tentar fazer essa explicação aqui nesse cantinho, olha. Benfeitorias. Benfeitorias. Eu me lembro que as benfeitorias, elas podem ser, olha só, necessárias, ou elas são úteis, ou elas são voluptuárias. Voluptuárias. Necessárias, úteis ou voluptuárias. Tá aí as benfeitorias. Tá certo? Agora vejam, como é que fica? Só lembrando que as necessárias são aquelas indispensáveis para o uso, atuam na conservação da coisa. As úteis são aquelas que facilitam o uso da coisa, né? Sei lá, no imóvel eu faço mais um quarto, construo um banheiro, né? Amplio a garagem, eu faço uma garagem, enfim. E as voluptuárias são aquelas de mero embelezamento, né? Aformoseamento. Então, sei lá, numa casa eu posso fazer uma piscina, posso fazer uma churrasqueira, um campinho de futebol, numa casa, cuidado, porque quando perguntaram numa prova oral, se eu tenho um terreno e construo uma piscina, qual era o tipo de benfeitoria? E aí o candidato embarcou dizendo assim, excelência, depende, né? Pode ser necessária, pode ser útil, pode ser voluptuária, depende da minha intenção. Só que se eu tenho um terreno e faço uma piscina, isso não vai ser benfeitoria. Porque a benfeitoria eu tenho que construir algo em alguma coisa que já existe. Faço uma piscina numa casa, aí é uma benfeitoria. Agora um terreno, um nada, eu faço uma piscina, isso é a cessão, né? Isso é outra forma de aquisição da propriedade imóvel, construções e plantações. Tá ok? Muito bem, mas olha só, deixa eu voltar rapidamente para cá. Então as benfeitorias podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. Tá ok? Tá, e como é que fica a regra de indenização ao possuidor que fez essas benfeitorias, né? Então, sei lá, eu tenho uma casa, eu estou usando uma casa. Imagina que durante o uso
que me foi permitido pelo proprietário, o telhado da casa desabou. E eu tive que consertar o telhado, então eu estou gastando num bem que não me pertence. Quem está ganhando com isso é o proprietário. Então é óbvio que eu vou ter direito à indenização dessas benfeitorias que são necessárias. Como é que é a regra, pessoal? Olha só. Primeiro eu tenho que indagar se o possuidor está de boa ou de má fé. Boa ou má fé. Só lembrando que possuidor de boa fé é aquele que ignora o vício que a sua posse tem. Ou ele ignora o vício, ou ela não tem vício algum. Então eu sou possuidor de boa fé. E o possuidor de má fé que sabe que a sua posse é viciada, ou clandestina, ou violenta, ou precária. Tá ok? Tá, olha só, possuidor de boa fé, como é que seria? Ele vai ser nas benfeitorias necessárias e nas benfeitorias úteis, ele vai ser indenizado, então vou botar aqui, ó, indenização com o direito de retenção. Indenização com retenção. Tá certo? E em relação às voluptuárias, ele vai ter o direito de levantamento. Levantamento. Vou de novo, olha só. Como é que fica a regra de indenização quando o possuidor está de boa fé? Bom, quando ele está de boa fé, ele vai ser indenizado com o ius retentionis, que é o direito de retenção. O direito de retenção é assim, olha, eu tenho que te devolver, mas eu retenho, eu vou ficar com esse objeto até que você me pague a indenização. E eu posso dizer o seguinte, quem tem o direito de retenção, muito provavelmente vai receber a indenização. Porque ou eu recebo a indenização ou eu não te devolvo o objeto, não é? Então tá, nas benfeitorias necessárias e nas úteis, eu tenho o direito de ser indenizado com retenção. Nas benfeitorias voluptuárias, quando isso for possível, eu tenho o direito de levantamento. Tá ok? E se eu sou possuidor de má fé, se a minha posse tem um vício? Se a minha posse tem um vício, somente em relação às benfeitorias necessárias, eu tenho o direito de indenização. Indenização. Sem retenção, hein, pessoal? Tá certo? Então, olha só, possuidor de boa fé, ele vai ser indenizado com retenção nas benfeitorias necessárias e úteis. E nas voluptuárias ele vai ter direito de levantamento. Essa regra vai estar nos artigos 1219, 12 e 20 do Código. Possuidor de má fé é aquele que sabe que a sua posse ou é clandestina, ou é violenta, ou é precária. O possuidor de má fé, ele somente terá direito à indenização nas necessárias, inclusive sem o direito de retenção. Essa é a regra. Então agora vou na lei, olha só. A obrigação que tem o proprietário de um terreno de indenizar o terceiro possuidor, então, né, que de boa fé erigiu benfeitorias sobre o mesmo. Então volta para cá, olha só. Ele está de boa fé. Eu, proprietário, sou obrigado a indenizar nas necessárias e nas úteis. Agora eu pergunto a vocês. Eu sou obrigado, eu proprietário, sou obrigado a indenizar o possuidor, que de boa fé realizou benfeitoria sobre o mesmo. E eu pergunto o seguinte, essa obrigação que eu tenho de indenizar, ela surgiu porque eu quis? Está no contrato? Não, ela surgiu por previsão legal. Ah, se ela surgiu por previsão legal, eu estou diante de uma obrigação propter rem. Então vejam, a obrigação que tem o proprietário de um terreno de indenizar o terceiro, que de boa fé erigiu benfeitoria sobre o mesmo, isso daqui é uma obrigação propter rem. Então, letra D de dado seria a resposta dessa nossa questão. Tá certo?
Tema muito importante, hein, pessoal? Não deixem de ir para a prova sem analisar com cuidado, sem saber as obrigações próprio terreno. E eu vou até adiantar um pouquinho mais. Tem 3 espécies obrigacionais que eu acho que é indispensável que a gente lembre, que a gente saiba. São as obrigações próprio terreno, essa aqui. São as obrigações naturais, tá certo? Que são aquelas que no vínculo jurídico só tem débito, mas não tem a responsabilidade. E as obrigações com eficácia real, que são aquelas que dão ao credor o direito de sequela. Então, o credor, ele é titular de um direito pessoal, então ele não tem direito de sequela. O direito de sequela tem o titular do direito real. Obrigação com eficácia real são aquelas que dão ao credor a prerrogativa de ir buscar a coisa, tá certo? E aí, se é a prerrogativa de ir buscar a coisa, isso só é possível porque eu tenho, às vezes, em algumas situações, a chamada propriedade resolúvel, lá do artigo 1359. Propriedade resolúvel é aquela que, em virtude de uma condição ou termo, ela vai ser resolvida lá na frente. Então, um exemplo rápido. Se eu faço uma doação com cláusula de retorno, eu estou doando um bem para alguém, cláusula de retorno. Se eu sobreviver ao donatário, o objeto volta para o meu patrimônio. Então, se o donatário morrer primeiro do que eu implemento da condição resolutiva. Então, eu transferi a propriedade para o donatário, mas a propriedade é resolúvel. O que significa dizer que se o donatário morrer, o objeto volta para mim. Então, eu sou credor para exigir o objeto de volta. O problema é que o donatário resolve vender esse objeto para uma terceira pessoa. E logo em seguida falece. E aí, quando eu vou no patrimônio, no espólio do donatário, eu não encontro mais o bem, porque ele vendeu. Mas só que este donatário tinha uma propriedade resolúvel. Artigo 1359. Resolvida a propriedade pelo implemento dessa condição resolutiva que eu estipulei, ficam resolvidos todos os direitos reais que foram constituídos. E a propriedade volta a ser minha. Então eu sou credor, eu tinha o direito de exigir. Só que como eu voltei a ser proprietário da coisa, eu vou atrás do bem, do objeto, ainda que esse bem já esteja com uma terceira pessoa. Então eu estou diante de uma obrigação que gera um efeito real. Qual é o efeito real? O titular do direito real tem a prerrogativa de reivindicar a coisa. Tá ok? Fique conosco, hein? Bons estudos aí e até a próxima.